nós temos ali uma grande certeza que Deus ele tem resposta para as nossas vidas. Aleluia. E aqui nesse versículo que nós lemos, aleluia, que ele diz: morava em Cesareia um homem, aleluia, de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, aleluia, piedoso e temente a Deus. Aqui nós começamos, aleluia, com uma obediência, né, a Deus, aleluia, que, aleluia, nós, aleluia, somos, aleluia, um povo aonde nós procuramos estar, aleluia, todos os dias em comunhão, aleluia, com Deus, aleluia. E esta comunhão, aleluia, que nós procuramos estar, aleluia, diante de Deus, aleluia, muitas das vezes ela é abalada, aleluia, pelo nosso dia a dia, pelo percorrer, aleluia, da nossa caminhada. Muitas das vezes, amados, aleluia, Rei da Glória, aleluia, nós temos ali que ter um certo cuidado, aleluia, Rei da Glória, aleluia, com as nossas vidas diante, aleluia, de Deus, aleluia, para que esta comunhão, aleluia, que faz uma grande diferença, aleluia, entre, aleluia, os adoradores e aqueles que não adoram, aleluia, entre, aleluia, o mundo, aleluia, e aqueles, aleluia, Rei da Glória, que foram separados, aleluia, do mundo, que são, aleluia, Rei da Glória, você, eu, aleluia, nós somos, aleluia, um povo separado, aleluia, do mundo, aleluia, para adorar, aleluia, o Senhor, aleluia. E nós vemos ali, aleluia, que em contínua oração, aleluia, Deus, ele ouve, aleluia, a oração, aleluia, Rei da Glória, daquele homem, aleluia, Deus, aleluia, ele atenta, aleluia, a oração, aleluia, daquele povo. Ei, nós somos nesta noite, aleluia, um povo adorador, aleluia, Rei da Glória, aonde nós procuramos, aleluia, falar, aleluia, com Deus, aleluia, na humildade, do nosso jeito, aleluia, de falar, aleluia, com Deus, aleluia. Ei, amados, aleluia, não é com palavras, aleluia, bonita, aleluia, que move o coração, aleluia, de Deus, aleluia, mas é sinceridade, aleluia, Rei da Glória, para falar, aleluia, com Deus, aleluia. E quando, amados, aleluia, nós falamos, aleluia, com Deus com sinceridade, aleluia, Rei da Glória, nós observamos, aleluia, que dentro da palavra, aleluia, de Deus, aleluia, Rei da Glória, nós vemos, aleluia, que todos, aleluia, aqueles, aleluia, que se aproximaram, aleluia, de Jesus, aleluia, é porque eles acreditavam e tinham, aleluia, fé, aleluia, no que Ele, aleluia, o Deus soberano, aleluia, o Jesus, o Nazareno, aleluia, Rei da Glória, aquele, aleluia, que tem feito, aleluia, grandes obras, aleluia, onde Ele era visto e ouvido, aleluia, pelas obras, aleluia, que acontecia, aleluia, Rei da Glória, eles se aproximavam, aleluia, de Jesus, aleluia, em busca, aleluia, de algo, aleluia, muitos, aleluia, Rei da Glória, que ali se aproximavam de Jesus, aleluia, se aproximavam por curiosidade, aleluia, não, aleluia, por necessidade, mas se aproximavam, aleluia, por curiosidade, aleluia, de poder, aleluia, observar e ver o que Jesus estava fazendo, aleluia, mas o mais gostoso, amados, aleluia, é nós, aleluia, nos aproximarmos, aleluia, de Jesus, aleluia, mas, aleluia, no interesse, amados, aleluia, de recebermos, aleluia, algo de Deus. E o mais gostoso das nossas vidas é nós podermos, aleluia, ser chamados, aleluia, de filho, aleluia. Ei, amados, aleluia,
nós temos, aleluia, uma grande importância em nossas vidas, aleluia, Rei da glória, é que Jesus, Ele te conhece, ei, Jesus, aleluia, Rei da glória, Ele nos trouxe, aleluia, até aqui, ei, aleluia, Deus, aleluia, nesta noite, Ele tem observado, aleluia, o teu deitar, o teu levantar, as tuas necessidades, aleluia, a motivação, aleluia, que nós, aleluia, conseguimos, aleluia, chegar aqui nesta noite, aleluia. Muitas das vezes, amados, aleluia, nós chegamos, aleluia, até mesmo, aleluia, chorando, com dores, aleluia, mas nós aqui estamos na presença, aleluia, de Jesus, aleluia, é porque cremos, aleluia, que nós vamos sair daqui diferente do que nós entramos. E para nós sairmos daqui diferente do que nós entramos, amados, é necessário, aleluia, nós esquecermos, aleluia, da nossa vida particular, aleluia, Rei da glória, aleluia, e entrar em uma concentração, aleluia, espiritual, aleluia, com Deus, aleluia. Ei, amados, aleluia, se nós, aleluia, ligarmos, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, nas coisas, aleluia, do mundo, aleluia, nada acontece em nossas vidas, nada, aleluia, se realiza, aleluia. Mas se nós ligarmos, aleluia, no céu, amados, aleluia, grandes coisas, aleluia, começam a acontecer em nossas vidas, porque nós estamos ligados, aleluia, no dono da bênção, nós estamos ligados, aleluia, naquele que tudo, aleluia, pode, aleluia, fazer, aleluia, Rei da glória, aleluia, porque nós vemos, aleluia, que Deus, aleluia, Ele ouviu a oração, aleluia, Rei da glória, aleluia, a palavra diz, aleluia, que Ele se alegrava, aleluia, que Deus, Ele se alegrava, aleluia, da oração, aleluia, que era feita, da esmola, aleluia, Rei da glória, que se fazia, aleluia, ali naquele lugar. Mas se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, aleluia, ali no mesmo livro de Atos, aleluia, no capítulo 9, a partir do versículo 36, nós vemos, aleluia, que ali, aleluia, havia em Jope uma discípula por nome, aleluia, Tábita, aleluia, que quer dizer, aleluia, traduzido, aleluia, quer dizer, aleluia, Dorca, aleluia, era uma mulher, aleluia, que fazia, aleluia, muitas esmolas, aleluia, ela fazia túnicas, roupas, aleluia, Rei da glória, para servir, aleluia, para aquelas pessoas, aleluia, que ali estavam, aleluia, necessitadas, aleluia. Mas se nós, aleluia, descermos um pouquinho mais, aleluia, nós vemos, aleluia, Rei da glória, que aquela mulher, aleluia, ela se adoece, aleluia, Rei da glória, e a Bíblia diz, aleluia, que ela vem, aleluia, a óbito, aleluia, Rei da glória. E, aleluia, os discípulos, aleluia, Príncipe da paz, aleluia, de Dorca, aleluia, ouve, aleluia, falar que Pedro estava, aleluia, em Jope, aleluia, Rei da glória, aleluia, que seria, aleluia, ali próximo da onde, aleluia, eles estavam, aleluia, Rei da glória, e corre, aleluia, até lá, e manda Pedro, aleluia, vir, aleluia, até aquele lugar. E quando Pedro, ele vem chegando, as viúvas, aleluia, correm, aleluia, ao seu encontro, aleluia, corre ao encontro, aleluia, de Pedro, chorando, se lamentando, aleluia, Rei da glória, e mostrando, aleluia, para Pedro, aleluia, as túnicas, aleluia, que, aleluia, ela fazia, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, Príncipe da paz, começa, aleluia, a mostrar, aleluia, e se lamentar, aleluia, porque Dorca, aleluia, havia, aleluia, morrido, aleluia, e Pedro se comovendo, aleluia, Rei da glória, no seu coração, aleluia, Príncipe da paz, aleluia, Rei da glória, e manda que todos, aleluia, saíssem, aleluia,
dali de dentro, aleluia, e vai ter um particular, aleluia, com Deus, aleluia. Ei, amados, aleluia, quando nós, aleluia, temos, aleluia, um particular, amados, aleluia, com Deus, aleluia. Ei, aleluia, Rei da glória, o Senhor, Ele marcou, aleluia, esta noite, aleluia, para nós, aleluia, Rei da glória, estarmos, aleluia, aqui neste lugar, aleluia, é porque Ele quer ter, aleluia, um particular, aleluia, contigo, aleluia. Eu não sei, aleluia, a tua necessidade, aleluia, eu não sei, aleluia, o que tem se passado, aleluia, na tua vida, aleluia, mas é no particular, amados, aleluia, que as algemas, aleluia, elas são, aleluia, quebradas, aleluia, ela cai, aleluia, por terra, aleluia, é no particular, aleluia. Muitos dizem, aleluia, que na madrugada, aleluia, a fila é menor, aleluia, porque ali, aleluia, nós dobramos o nosso joelho, aleluia, no chão, aleluia, e começamos, aleluia, a contar para Deus, aleluia, as nossas necessidades. Ah, Deus, aleluia, o meu dia, ele foi assim, 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 Deus, aleluia, aquilo me magoou, esse, aleluia, me alegrou, aleluia, mas eu estou aqui, aleluia, para falar, aleluia, contigo. E quando nós começamos, aleluia, a contar para Deus, aleluia, as nossas necessidades, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, eu sempre digo, aleluia, esta palavra, Deus, Ele não suporta, Ele se levanta, aleluia, do teu trono, aleluia, para poder te atender, porque você é especial, aleluia, para o Senhor. Você é especial, aleluia, Rei da glória. E Pedro, aleluia, Príncipe da paz, aleluia, ele manda sair aquele povo, aleluia. Por que, aleluia, que ele manda sair aquele povo? Porque ali tinha muitos, aleluia, que não acreditavam no que Deus poderia fazer. Tinha muitos ali, aleluia, que duvidavam, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, do mover das mãos, aleluia, de Deus, aleluia, Rei da glória. É por isso que Deus, aleluia, Ele nos traz, aleluia, um ambiente, aleluia, como este, aleluia, porque nós somos, aleluia, adoradores, aleluia. Se você contar a tua necessidade, aleluia, para o mundo, aleluia, ele só pode te criticar, aleluia, ele só pode, aleluia, zombar, aleluia, de você, aleluia, mas nesta noite, aleluia, nós estamos aqui porque nós somos, aleluia, adoradores, aleluia, e quando nós adoramos, aleluia, o Senhor, aleluia, rompe-se, aleluia, Rei da glória, esta laje, rompe, aleluia, as nuvens, aleluia, rompe, aleluia, os ares, aleluia, Príncipe da paz, aleluia, e chega até o trono, aleluia, de Deus. E quando toca-se, amados, aleluia, o trono de Deus, aleluia. Ei, nós ouvimos, aleluia, a última pregação, que o anjo desceu até onde estava Pedro, aleluia. Ei, amados, aleluia, não é diferente nesta noite, não, aleluia. Deus envia, aleluia, anjos, aleluia, neste lugar, aleluia, para pegar, aleluia, as tuas necessidades e levá-la até a Deus, para apresentar a Deus. E pode ter a certeza, amados, para vir aqui buscar, aleluia, eu creio que vem um anjo para pegar, aleluia, aleluia, as tuas necessidades, o teu clamor, a tua necessidade, mas para retornar, eu creio, aleluia, que vem uma multidão, aleluia, de anjos, aleluia, para entregar, aleluia, aquilo que você tem, aleluia, colocado nas mãos, aleluia, do Senhor, porque quando nós, amados, aleluia, colocamos nas mãos, aleluia, do Senhor, aleluia, nós estamos usando, aleluia, uma motivação, aleluia, de fé. Nós estamos usando, amados, aleluia, Rei da glória, aquela ferramenta, aleluia, especial, aleluia, que é, aleluia, a nossa boca, aleluia, para adorarmos, aleluia, o Senhor, para contarmos para Ele, aleluia, o que é que nós, aleluia, viemos fazer nesta noite, aleluia. Eu creio, amados, aleluia, Rei da glória, que Deus, aleluia, Ele já está atendendo pela tua necessidade. Aleluia,
Porque Deus, Ele é Deus, aleluia, zeloso e de boa obra. Aquele, aleluia, que tem, aleluia, nos trazido até aqui. Aquele que tem, aleluia, nos sustentado. Aquele que tem, aleluia, nos segurado, aleluia, em suas mãos, aleluia, Rei da glória, porque se não for a misericórdia de Deus, amados, aleluia, nós não conseguimos, aleluia, ficar em pé, aleluia, Rei da glória, nós não conseguimos, aleluia, caminhar, andar, nós não conseguimos, aleluia, sair, aleluia, do lugar, aleluia, Rei da glória, sem a permissão, aleluia, de Deus, aleluia. Ei, nós temos, aleluia, Rei da glória, a autoridade a dizer, aleluia, para o Senhor, Senhor, aleluia, se tu não fores, aleluia, comigo, não permita que eu saia deste lugar, aleluia. Quando diz eu não saio, aleluia, deste lugar, aleluia, é que eu não quero deixar, aleluia, a presença, aleluia, de Deus, aleluia, é porque eu não quero, aleluia, caminhar, aleluia, sozinho, aleluia, porque eu não suporto, aleluia, o mundo, aleluia, porque eu não suporto, aleluia, as dificuldades, aleluia, do mundo, aleluia, Rei da glória. Mas se nós saímos daqui, aleluia, e determinamos, aleluia, Senhor, venha, aleluia, comigo, aleluia, nós passamos, aleluia, pela dificuldade e nem percebemos, aleluia, nós passamos, aleluia, pela batalha, aleluia, Rei da glória, e dizemos, aleluia, Senhor, eu passei por ali, aleluia, Deus, aleluia, eu te agradeço porque tu tens, aleluia, me sustentado nas tuas mãos. Eu te agradeço, Deus, por ter nos trazido até aqui, aleluia. Nós temos uma grande certeza na nossa vida, que é nós dando, aleluia, nossas mãos, aleluia, é nós unindo, aleluia, a nossa fé, é que nós conseguimos chegar, aleluia, do outro lado, aleluia. Esses dias, aleluia, eu ouvi, aleluia, o pastor dizendo, aleluia, aqui, aleluia, Rei da glória, que um cordão, aleluia, de 3 cordas, aleluia, trançada, ela não se rebenta facilmente, aleluia, e nós somos igreja, aleluia, nós somos uma igreja, aleluia, onde nós temos, aleluia, que nos amar, aleluia, nos abraçarmos, aleluia, e unirmos, aleluia, para que não venha ser, aleluia, abalada, aleluia, ei, aleluia, Rei da glória, o Senhor Jesus, aleluia, Ele diz, aleluia, que nós temos, aleluia, que amar, aleluia, uns aos outros, aleluia, Rei da glória, para que nós alcançamos, aleluia, a misericórdia, aleluia, Rei da glória, porque se nós, amados, aleluia, Rei da glória, estamos em necessidade, se nós precisamos, aleluia, de algo, aleluia, é nesta união de fé, aleluia, que nós unimos, aleluia, em oração, aleluia, para quebrar todas as algemas malignas, aleluia, ei, amados, aleluia, as correntes, aleluia, elas são quebradas nesta noite, aleluia, ei, aleluia, use, aleluia, por intrepidez, aleluia, príncipe da paz, aleluia, a sua fé e determine nesta noite, aleluia, Rei da glória, que não existe impossível, aquele tropeço, aquela dificuldade, aleluia, já não existe mais, aleluia, porque nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, estamos diante do Deus que determinou, aleluia, a vitória nesta noite, estamos diante do Deus, aleluia, que nos trouxe até aqui, estamos diante do Deus, aleluia, Rei da glória, aleluia, que nós dormimos, aleluia, Ele continua acordado, cuidando da tua vida, aleluia, enquanto os muitos, aleluia, Rei da glória, estão naquele sono, aleluia, Rei da glória, fora da presença, aleluia, do Senhor, aleluia, Deus, Ele ainda tem, aleluia, de misericórdia, aleluia, ei, amados, aleluia, ligue, aleluia, nesta graça, continue, aleluia, Rei da glória, clamando, aleluia, ao Senhor, aleluia, príncipe da paz, aleluia, porque é nesta força, é nesta união, amados, aleluia, que nós conseguimos chegar do outro lado, e eu creio, amados, aleluia, Rei da glória, que pela palavra do Senhor, o teu nome está escrito no livro, aleluia, da vida,
aleluia, aonde, aleluia, um dia nós vamos ouvir o Senhor chamar a cada um pelo teu nome. Ei, aleluia, não está longe, aleluia, está perto, amados, aleluia. Ei, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que aquele que é inteligente, aquele que tem, aleluia, inteligência, aleluia, enxergam os sinais, aleluia, neste mundo, aleluia. É por isso, amados, que eu digo, aleluia, continue na presença do Senhor, continue, aleluia, clamando, continue, aleluia, buscando, aleluia, o Senhor, aleluia, Rei da glória, aleluia. Se você se sentir, aleluia, fraco, aleluia, Rei da glória, cante e adore, aleluia. Se você chorar, aleluia, Príncipe da paz, aleluia, Ele é poderoso, aleluia, para consolar, aleluia, Rei da glória. Se você estiver, amado, aleluia, com frio, aleluia, Ele é, aleluia, nosso cobertor, aleluia, o Deus, aleluia, altíssimo, aleluia, é aquele que cuida, aleluia, de ti, aleluia, é aquele que tem, aleluia, te acolhido, amados, aleluia, Rei da glória. Então não desista de adorar, mas fale com Deus, não deixe de adorar ao Senhor, aleluia, porque é através da adoração, amados, aleluia, Rei da glória, é que nós recebemos, aleluia, aquilo que nós almejamos para o nosso coração, aleluia, porque o Senhor, Ele diz, deleita-te no Senhor, adore, aleluia, o Senhor, aleluia, busque, aleluia, o Senhor, aleluia, enquanto, aleluia, Ele está perto, enquanto nós o alcançamos, aleluia, enquanto, aleluia, Ele é o nosso advogado, enquanto, aleluia, a porta ainda aberta está, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor, aleluia, nos remiu, aleluia, o Senhor, Ele te ungiu, aleluia, é porque Ele te ama, é uma demonstração, aleluia, do amor de Deus, aleluia, para com a tua vida nesta noite, aleluia. E eu creio, amados, aleluia, aleluia, que o Senhor ainda tem muito mais, aleluia, a cumprir na tua vida, aleluia, porque Ele é fiel e verdadeiro para com as nossas vidas, amém, aleluia. Convido os amados a se colocar de pé, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, oramos, aleluia, ao Senhor, aleluia, e já estou entregando a palavra para o pastor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, soberano, aleluia, aqui neste momento, ó Pai, aleluia, Rei da glória, estamos somente, ó Pai, para agradecer a Ti, ó Deus, aleluia, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, aleluia, de estar, ó Deus, diante da Tua presença, papai, eis-nos aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, aleluia, fale, Senhor, aleluia, mais e mais, ó Deus, aleluia, ao coração da Tua igreja, Deus, aleluia, Rei da glória, abra, Senhor, aleluia, os nossos entendimentos, ó Pai, para que nós viemos compreender, ó Pai, aleluia, a Sua perfeita e agradável vontade nesta noite, ó Pai, porque é assim, ó Deus, aleluia, Rei da glória, é que nós queremos, ó Deus, caminhar, ó Pai, sendo sustentado pelo Teu poder, sendo sustentado pelo Teu Espírito Santo, aleluia, Rei da glória, porque a Tua misericórdia, Deus, tem nos alcançado, ó Pai, e é por isso, Deus, que eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.